Eu quero convidar você a abrir a Santa Palavra de Deus no livro de 2 Reis, capítulo 6, versos de 13 a 17. 2 Reis, capítulo 6, versos 13 ao verso 17. Diz assim a palavra do Senhor: Ele disse: Ide e vede onde está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, e saindo, eis que as tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos, de carros de fogo em redor de Eliseu. Amém? Vamos orar mais uma vez. Deus Eterno Santo, neste momento, Pai, nós lemos a Tua palavra, que é poderosa, Senhor, que transforma vidas. E neste momento, Pai, eu quero rogar ao Senhor pela Tua graça, pela Tua misericórdia, que eu possa ser usado pelo Senhor, que o Espírito Santo do Senhor traga esta mensagem ao nosso coração e que penetre, ó Deus, no mais profundo do nosso ser, para que compreendamos e entendamos o Teu querer e a Tua vontade em nossas vidas, ó Deus. Abençoa, Deus, a cada um aqui presente, abençoa aqueles que não vieram também. Deus Eterno Santo, eu quero rogar, Pai, ao Senhor, que o Senhor usa, meu Deus, conforme o Teu querer e a Tua vontade, nesta mensagem, Pai. Que tudo seja feito para a honra e para a glória do Teu santo nome. É no nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos meditar nesta noite com o tema: a importância da visão espiritual, e que o Espírito Santo do Senhor, ele cativa nossas mentes e corações do temor do Senhor. Meus queridos irmãos, eu quero meditar nesta noite com vocês sobre a importância da visão espiritual nas nossas vidas. Nós, irmão, como igreja, nós como crentes, né, nós como povo de Deus, nós devemos o quê? Nos mover pela visão espiritual, pela visão celestial. E o que significa isso? Significa que quando o Espírito foi lá prometido lá em Joel, e quando o Espírito Santo ele veio, ele disse que os velhos sonharão, os jovens terão visões, né? E juntos todas as gerações seriam o quê? Usadas por Deus para realizar a sua obra. Você vê que ele disse: olha, vão ter visões para quê? Aquelas visões, aquela coisa toda para quê? Para realizar a obra de Deus. Eu quero destacar aqui nesse texto, porque há dois tipos de visões, né? Existe uma visão que é a visão natural. É quando esse jovem, ele acorda cedo e olha para fora da cidade, e na sua visão natural, ele vê todo o exército sírio que se levanta para prender um só homem, o Eliseu. E ele se apavora, vê tanta gente ali. E ele se apavora porque... Por que ele se apavora? Porque ele está olhando, né, para a realidade natural. A realidade natural. O profeta, que é mais experiente, responde para ele: não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. Presta atenção. Ele poderia dizer assim: quem são esses, né, os que estão conosco? Porque só tem eu e o Senhor aqui, né? O Senhor, meu profeta. Quem são esses que estão conosco? Aí o profeta, ele ora, né, lá no versículo 17, 2 Reis 6,17. Ele diz assim: orou Eliseu e disse: Senhor,
peço-te que lhe abra os olhos para que veja. Até aí. Essa oração era para que os olhos, né, espirituais fossem o quê? Abertos. Porque os olhos naturais, eles já estavam abertos, mas não os espirituais. E a realidade é ameaçadora. A realidade é de um fim trágico, né, com tanta gente ali, cercado. E uma coisa sem saída, ele via assim, sem saída, sem possibilidade. Mas o texto, né, a gente continuando aqui a parte B aqui do texto, 2 Reis 6,17, ele diz assim: o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. A visão espiritual dele só foi aquele exército, mas quando ele orou, ele viu outra visão, né? Ele teve uma outra visão espiritual. E isso faz diferença, irmão. Faz diferença para qualquer um de nós, né? Na sua vida. Isso faz diferença. Uma visão espiritual faz muita diferença. Nós, irmão, como povo de Deus, nós vamos agir, nós vamos nos mover olhando, né, para o natural ou para o sobrenatural. A gente olha o natural, a gente já tem, né? A gente tem que ver o sobrenatural. Nós vivemos e marchamos não por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos. E a realidade de Deus, ela não é visível aos olhos humanos, né? Mas ela é visível o quê? Aos olhos da fé. Eu e você, meu irmão, nós precisamos orar todos os dias dizendo: Senhor, abra os meus olhos para que eu contemple as realidades espirituais que estão ao nosso redor. O Salmo 91, ele declara que Deus é o quê? É o Senhor dos exércitos. Ele dará ordem, o que é que a palavra diz? Dará ordem aos seus anjos, né? Ao seu respeito. O salmista disse: o anjo do Senhor acampa-se ao redor de mim. Para o quê? Acampa-se. Você crê que Deus pode fazer isso? Ou não? Não. Deus, ele disse que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos teus filhos, de todos nós, irmão. E não estou aqui vendo, ele diz assim, você pode dizer, não estou vendo, mas eu creio. Se o Senhor diz que tem um anjo ao nosso redor, eu creio nisso, que a palavra de Deus diz. E é tão bonito isso, meus amados irmãos, porque essa história, ela é um pouco cômica, porque quando aquele exército desce, e Eliseu ali faz aquela oração, né? Ele diz, agora não, para o exército sírio ver, mais para quê? Para o exército sírio fique cego, para que ele não veja. E ele pega e leva esse exército sírio de volta para a Síria. Chega lá, ele faz uma oração e a cegueira, né? Aí ele cai a cegueira ali. E aí ele pergunta: o que é que nós vamos fazer? Aquele exército todo retorna, o que é que nós vamos fazer? Não dê nada, não dê comida para ninguém, nós não vamos fazer nada. E eu queria tirar algumas lições, porque Davi, ele faz uma oração lá no Salmo 119, porque muita gente, muitas vezes, lê a Bíblia, estuda a Bíblia, né? Ele faz a exegese da Bíblia, mas é muito interessante essa oração que Davi faz lá no Salmo 119, verso 18. Vejamos lá a oração de Davi. Salmo 119, verso 18. Ele diz assim: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Preste atenção que aqui tem algumas lições preciosas. Primeiro, Davi está dizendo que há maravilhas, né, na palavra de Deus, e que estão o quê? Escondidas, né, aos nossos olhos humanos. João Calvino diz que a palavra de Deus ela é como uma mina de pedras preciosas, que precisa o quê? Você precisa escavar, você tem que cavar, para que você encontre essa joia. Davi, ele está dizendo aqui que a lei de Deus está cheia o quê? De maravilhas. Estas maravilhas, elas estão o quê? Ocultas aos olhos humanos. E a oração dele é: desvenda os meus olhos para que eu contemple, né?
com uma visão espiritual, com a compreensão espiritual, com o discernimento espiritual. Porque nós, humanamente, nós não enxergamos muita coisa. Aquilo, ele diz assim, aquilo que está além da mera letra, Senhor. Ele quer que Deus, né, mostre para ele. Há muitos assuntos que eu queria abordar aqui, abordar alguns detalhes sobre esse aspecto. Porque Deus, meus irmãos, quando a gente lê a palavra, quando a gente estuda a palavra, e quando a gente faz essa oração, desvenda-se os meus olhos, né? Deus revela o quê? Coisas preciosas para nós. Então, que então, longe do nosso olhar natural, sempre nós seremos o quê? Movidos por aquilo que nós vemos, né? Espiritualmente. No ano que morreu o rei Uzias, Isaías, ele vai lá no templo, e quando ele chega lá no templo, ele vê o quê? Vê Deus sentado no alto e sublime trono. Isso é uma visão espiritual. Ele viu, né? Quando você olha para o mundo hoje, quando você olha para as realidades que nós estamos vendo, e o que é que você está vendo, né? Se você é espiritual, se você tem compreensão daquilo que a Bíblia vai dizer, Deus, sei lá, entende, Deus está no trono, Deus está reinando soberanamente, né? Sobre todas as nações e todos sobre os povos. E isso deve o quê? Mover a nossa fé, crendo que Deus está acima de todas as coisas. Porque todas as decisões lá da história, elas procedem o quê? Elas procedem da sala do trono de Deus. É assim. E quem está sentado neste trono é quem? É Deus, é o nosso Deus, é o nosso Senhor. Mas aqui, irmãos, nós aprendemos uma lição aqui nesse texto, porque os olhos, eles são abertos para contemplar, né, os nossos recursos. Abra os olhos para que eu veja, né? O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava o quê? Cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Irmão, maior é o que está conosco do que está, né, do que aquele que está no mundo. É assim, nós cantamos muitas vezes o nome de Deus, né? Yahvé Jireh, o Deus da providência, e também os celeiros de Deus, muitas vezes. Eles jamais acabam, né? O celeiro de Deus, ele jamais acaba em seus recursos. Tudo que nós precisamos, tudo que nós necessitamos, cada uma das nossas necessidades serão supridas, se nós cremos no Deus da providência. Muitas vezes, Deus supre, não é aquele desejo, né? Deus deu um carro zero, deu uma BMW, não é isso. É o que realmente você precisa. Deus vai suprir a sua necessidade, não? Ele vai suprir. O Deus da providência vai suprir. Não há escassez, meu irmão, nos depósitos de Deus, né? Quando nós cantamos, Ele é o quê? Ele é a nossa proteção, nosso escudo, né? Você, meu irmão, pode ter a certeza que o Senhor acampa ao seu redor. Pode ter certeza, creia nisso. Lendo lá o Salmo 46, você vai descobrir isso. Ainda que uma guerra se levante contra mim, ainda que o mundo ele entre em colapso, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, que está conosco. Amém? É assim, e tem que crer nisso, tem que ter visão espiritual. Então, isso são o quê? São visões espirituais, né, dos recursos que nós temos, do poder de Deus, que a gente sente e percebe que Deus está conosco. Mas, em segundo lugar, irmão, antes de entrar no segundo ponto, nós vamos ler mais um versículo aqui, porque o rei Ezequias está sendo o quê? Ameaçado ali por Senaqueribe. E Senaqueribe já tinha o quê? Destruído o reino do norte, e agora ele queria entrar em Judá e destruir o reino do sul também. E Ezequias, então, resiste a Senaqueribe.
E lá no versículo de 6 a 8, vejamos o que ele vai dizer aqui. 2 Crônicas 32, de 6 a 8. Ele diz assim: pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade e lhe falou ao coração, dizendo: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque uma conosco, né, que está conosco, maior do que o que está com eles. Com ele está o quê? O braço de carne. Conosco está o quê? O Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. O povo cobrou ali, ele cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Louvado seja Deus. Ele olha e diz: o braço do Senhor, meu irmão, está conosco. É assim, essa guerra quem vai lutar é o Senhor, não somos nós. E o Senhor é quem vai o quê? Vai lutar, meu irmão. Ele luta nossas guerras, nossas dificuldades, nossos problemas, é Deus que vai lutar. Isso, irmão, isso é visão o quê? Visão espiritual. Mas em segundo lugar, vamos dar lá um pulinho, por favor, lá em Neemias, capítulo 2. Porque nós precisamos, irmão, ter uma visão espiritual dos recursos, né? Do que temos, o que temos à nossa disposição, do que Deus nos oferece nesse mundo espiritual. E eu queria chamar a sua atenção aqui, nesse versículo, Neemias, capítulo 2, verso 12, que ele diz assim: então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que o meu Deus se pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Até aí. Deus deu uma visão para Neemias, né? Deus pôs, não na mente, né? Ele pôs o quê? No coração dele. Não para que outra pessoa fizesse, não, mas para ele fazer, né? Fazer o quê? Especificamente em Jerusalém. É como o anjo Gabriel, quando Deus tem um desafio lá para um homem, né? E esse desafio, meu irmão, é assim: ele tem endereço, ele tem CPF, ele tem RG, ele está direcionado para aquela pessoa mesmo, unicamente. Quando o anjo Gabriel foi atrás de Maria, ele já sabia que ela era de Nazaré, ele sabia onde ela morava, qual era a idade dela. Na verdade, o anjo sabia de tudo dela. Agora vejamos, irmãos, a partir do versículo 17 aqui. Presta atenção, Neemias 2, 17 e 18. Que ele diz: então lhe disse: estás vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada, e as suas portas queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém, e deixemos de ser opróbrio. E lhe declarei com a boca, a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponham-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para boa obra. Esse texto ele é imprescindível no campo da liderança, porque o líder Neemias, ele tem uma visão de Deus. Deus põe no coração dele a visão. Então ele agora, ele comunica essa visão. Ele não tem um projeto, né, como nós temos uma planta em 3D, né, como nós temos hoje, do lado do muro sendo reconstruído, das casas sendo reconstruídas. Ele tem o quê? Uma visão de Deus. E a visão de Deus é uma visão que vai transformar, né, vai transformar em uma realidade. Porque a única coisa que transforma a realidade é aquilo que brota o quê? Do coração de Deus. Se brotou do coração de Deus, vai acontecer. E é compartilhado ali com o seu povo. É quando o povo de Deus entende que aquilo que ele está fazendo não é obra sua, e sim uma obra de Deus. Quando ele entende. E ele diz assim: isso aqui que é de Deus, né? É querer o quê? Para a gente
Ele diz assim: isso que é obra de Deus, querer adorar a gente, o quê? Ele fazendo a pergunta: muro derrubado, porta queimada, Deus quer isso para a gente, esse opróbrio, né? Opróbrio significa desonra, afronta, humilhação. Deus quer humilhação para esse povo, né? Deus quer isso para nós? Não, de maneira nenhuma. Veja, meus amados irmãos, o que moveu a construção lá do muro foi o quê? Uma visão que Deus colocou no coração de Neemias. Qualquer transformação que for acontecer na obra de Deus, em qualquer área da obra de Deus, tudo nasce o quê? Com a visão espiritual. É assim, irmão, que Deus age. É assim que Deus irá agir até o final. Jesus, quando vai lá para a cruz, né, ele viu, né, o penoso trabalho da sua alma. E ele ficou satisfeito. Ele ficou satisfeito. E lá em Hebreus, capítulo 12, ele diz, por contemplar a alegria dos resultados da sua obra. Ele suportou o quê? Tamanha oposição lá dos homens. Ele realizou a sua obra porque ele tinha o quê? Ele já tinha uma visão de resultado. Não, eu vou para a cruz, vou morrer na cruz, e é ali que os meus servos vão ser salvos. Ele sabia já dos resultados, ele tinha a visão. Claro, ele sendo Deus, mais ainda, né? Ele tinha a visão da concretização da obra da redenção. Nós, irmãos, precisamos de visão para trabalhar. Nós precisamos de visão para o quê? Para nos mover. Nós precisamos de visão de Deus para sermos o quê? Agente de transformação, para mudar o quê? A realidade. É através dessa visão, irmãos, que Deus coloca no nosso coração. É assim. Por fim, vamos lá para João capítulo 4. João 4, verso 35. Ele diz assim: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vedes os campos, pois já branquejam para a ceifa. Nós precisamos o quê, irmão? De visão de Deus, né? Dos nossos recursos, do que você tem. Nós precisamos ter visão de Deus acerca da obra que nós temos que realizar. Deus muitas vezes tem uma obra para você fazer, em nome de Deus. Bem, é indefinido. Em cada uma pessoa, Deus, ele pode usar você. Então você tem que ter uma visão espiritual para entender e compreender o que é que Deus quer com você, na sua vida. Nós precisamos, irmão, ter uma visão de Deus também no tempo oportuno, né, que Deus nos dá. Jesus está falando aqui de uma visão de tempo, que ele diz: vocês estão olhando aqui para o tempo, né? E eles estão dizendo aí, ele diz assim: porque há 4 meses até a ceifa, né? Isso é o quê? Uma ceifa comum, né? É uma lavoura comum. Erguei os olhos e vejo os campos, pois já branquejam para a ceifa. Sai de uma visão de tempo, né? De calendário, de agenda real, natural, e vamos o quê? Olhar para uma agenda espiritual. E nós, irmão, como igreja, tá? Nós precisamos ter essa visão, que a Bíblia fala, que é a visão do quê? Da oportunidade, do tempo de Deus, do tempo que se chama hoje, o tempo que Deus está nos proporcionando hoje. O que é que Deus tem para a obra que Deus quer que você faça, para a glória de Deus, né? Com todos os recursos, com todas as portas abertas, Ele está no quê? Nos dando isso. Quando Deus tem uma obra com você, quando você tiver uma visão espiritual, você vai ver que todas as portas estão abertas, os recursos, Ele dá todas as coisas para que você faça o que Deus, na verdade, está querendo. Quando Jesus Cristo veio, Ele veio na plenitude dos tempos, e Deus preparou o mundo lá, naquele momento lá, para que Jesus, Cristo, Ele viesse. Deus, Ele mandou, né, lá na parte de Roma, e Deus colocou o Império Romano para abrir todas as estradas, né? Deus desenvolveu uma cultura helênica, e que todos falavam a mesma língua.
Era Deus já trabalhando, preparando tudinho para Cristo. Deus preparou todas as coisas, então Jesus Cristo veio. E o Evangelho, né, 30 anos, ele o quê? Ele ganhou o mundo inteiro. É assim. Irmão, já estou concluindo. No século XVI, da Reforma Protestante, surge o quê? A Renascença, né? O interesse lá pelos clássicos, né? A volta à literatura e uma criação de uma empresa, uma grande empresa que fazia viagens para ganhar o quê? Novos continentes. Tudo preparado. E Deus manda o quê? Manda a Reforma Protestante, é assim. Vem uma pessoa e vai preparando as coisas e Deus, eu tenho uma ideia nisso aí. Essa preparação é mover de Deus. É assim, né? Primeira coisa que Lutero faz é o quê? Com o surgimento lá da imprensa. Ele pega e imprime a Bíblia que ele mesmo traduziu. A Bíblia era lá, e o povo dele não entendia aquele idioma lá da Bíblia. E ele traduziu todinho e imprimiu. Né? Ele imprimiu o que ele mesmo traduziu. Se Lutero, eu digo assim, se Lutero viesse hoje, né? Acho que a primeira coisa que ele ia fazer era criar um canal aí no YouTube, né? Lutero.com.reformar, ele ia botar assim, porque o YouTube realmente tem uma expansão no mundo todo, né? E se você prega a palavra de Deus, você põe no YouTube mesmo, esse YouTube vai alcançar muita gente. Irmão, se nós sairmos daqui, digo assim, se nós sairmos daqui, do aeroporto aqui de Aracaju, em um avião, em um dia nós estaremos o quê? Lá no Japão, né? Nós, irmãos, nós temos recursos de comunicação, né, de recursos de transporte, de internet, de muita coisa. Temos a IA agora, né, para nos ajudar também. Deus preparou o mundo para que eu e você viesse o quê? Nessa época oportuníssima, é uma época muito oportuna. Para quê? Para a gente fazer a obra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que ele não vai voltar antes que o Evangelho seja pregado em todo o planeta. Né? E eu acho que quem está fazendo isso hoje é a internet. Esse Evangelho está sendo pregado e está alcançando muita gente por aí. Então, abra os olhos, meu irmão. O tempo da oportunidade é essa nossa geração. E agora? São essas novas gerações que estão tendo acesso a grandes tecnologias, né? Que Deus está dando. Deus está dando toda a oportunidade para você trabalhar. Nós precisamos abrir os nossos olhos e ver o que Deus está fazendo, o que Deus quer fazer hoje, né? Uma igreja. Nós, como igreja, nós precisamos o quê? Orar a Deus, irmão. Senhor, abra os nossos olhos para que eu possa ver, né? Me dê visões, Senhor, me dê interpretação de tudo o que está acontecendo. Abra os meus olhos, Senhor, para que eu contemple aquilo que está além da mera letra, né? Fala, Senhor, comigo. A gente tem que sempre estar orando nessa natureza, para que Deus lhe dê uma visão, o que é que Deus quer que você faça. Porque as condições, muitas vezes, você pode até não ter, mas se Deus tem uma oportunidade na sua vida, se Ele tem uma proposta, vai acontecer. Tá? Me dê ideias, me dê projetos, coloca no meu coração coisas para que eu possa fazer, Senhor. Irmão, esse é o nosso desafio como igreja, né? Abra os meus olhos, Senhor, meus olhos espirituais, né? Para ver o que Deus quer, né? Que eu faça, que você faça, meu irmão. Por quê? Porque o fim está próximo. E Deus está preparando esse caminho justamente para Cristo voltar. E não está muito distante, não. Amém, irmão? Vamos orar, irmão. Vamos orar. Deus eterno, Deus santo, Tu és o nosso Deus, nosso Senhor, nosso Salvador. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas, ó Deus. Então, ó Deus, se cada um de nós, Pai, o Senhor tem um propósito, tem algo para a gente fazer, ó Deus, que o Senhor nos dê, ó Deus, uma visão espiritual, dê uma visão espiritual da Tua igreja, do que é necessário, do Teu querer, da Tua vontade, Deus.
Que a gente saia muitas vezes dessa inércia, Deus, de estar em casa muitas vezes sem trabalhar para o reino do Senhor, meu Pai. Aviva, Deus, o coração da tua igreja, transforma, Deus, para que possamos, Deus, fazer o que o Senhor tem de planos em nossas vidas. Que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos prepare, Deus. Sabemos que o Senhor Jesus já está de volta. Então, Deus, prepara a tua igreja, que tudo seja para a honra e para a glória do teu santo nome. É no nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Graças a Deus. Então, meu irmão, vamos mais uma vez, vamos louvar o nosso Deus, né? Esse Deus maravilhoso. Que Deus não dê muitas visões espirituais, porque os nossos olhos, não. Nossos olhos humanos não são de nada, na verdade. Graças a Deus. Amém. Vamos cantar mais uma vez ao nosso Deus, irmãos. Que nós
Glória. Meu Deus, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos.